Boa noite a todos, bem-vindos à aula da Escola Orante sobre os ajustadores. Então, a nossa aula hoje é sobre a relação dos ajustadores com as criaturas do universo. Então, dentro desse tópico, nós veremos o desenvolvimento dos ajustadores, os ajustadores autoatuantes, a relação dos ajustadores com os tipos mortais, os ajustadores e a personalidade humana, as oposições materiais que os ajustadores têm ao residir nos mortais, a persistência dos verdadeiros valores e o destino dos ajustadores personalizados. Então, os ajustadores do pensamento são as crianças da carreira do universo, e de fato, os ajustadores virgens devem ganhar experiência enquanto as criaturas mortais crescem e desenvolvem-se. Os esforços do ajustador enquanto vivem dentro de vós, contudo, não são muito ligados aos assuntos da vida temporal e da existência planetária. Nos momentos atuais, os ajustadores do pensamento estão preparando, por assim dizer, a introdução às realidades da carreira do universo, nas mentes em evolução dos seres humanos. Então, vocês vejam, os ajustadores, eles estão interessados na nossa vida, vamos dizer, espiritual. Então, eles não se envolvem muito com os assuntos da vida temporal, ele diz, né? E eles são ali, é interessante ver, né? Porque eles estão também iniciando a vida, quando eles são ajustadores virgens. Os nossos, aqui nós vamos ver na sequência, eles não são mais de primeiro ajustadores novos, vamos dizer assim, né? Eles já viveram em outros planetas, outras vidas. Então, eles iniciam essa carreira, nós vamos ver em outros mortais, só, vamos dizer, de passagem, só para adquirir experiência, e depois eles vão para os mortais que realmente vão se fusionar. Então, eles estão interessados realmente na nossa carreira espiritual, na sequência, né? Então, aqui o desenvolvimento dos ajustadores. Então, o revelador fala que foi dito a ele, por ajustadores personalizados, que toda vez que um mortal com um residente falha na sua sobrevivência, quando o ajustador retorna de Winnington, ele engaja-se em curso extensivo de aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento adicional torna-se possível pela experiência de já haver residido em um ser humano e é sempre ministrado antes de o ajustador ser reenviado para os mundos evolucionários do tempo. Então, esses ajustadores personalizados são aqueles que já alcançaram a sua personalidade, né? Porque o ajustador, ele é pré-pessoal, então, ele vem para, vamos dizer, ganhar, entre aspas, a nossa personalidade, se unir a nós, ele vai ter essa personalidade que seria a nossa, né? Então, esses ajustadores personalizados, eles são como instrutores dos outros ajustadores que estão em busca da personalização. E, então, e alguns, eles falham, né? Alguns mortais não sobrevivem, não escolhem a carreira espiritual, e os ajustadores têm que voltar a Divinington. A Divinington é o planeta onde esses ajustadores se reúnem, a morada deles, né? E lá eles voltam
e fazem esse curso, vamos dizer, de aperfeiçoamento, tudo aquilo que eles precisam saber para depois escolher um ser humano que eles vão habitar, para uma possível ajustamento, fusionamento. A experiência real de vida não tem nenhum substituto cósmico. A perfeição da divindade de um ajustador recém-criado de nenhuma maneira dota esse monitor misterioso com a habilidade e a experiência para a ministração à mente humana. A experiência é inseparável de uma existência viva. É algo que nem o dom divino, em nenhuma magnitude, pode eximir-vos da necessidade de ser obtida por meio de uma vivência real. Então, vejam, porque você pode pensar, mas que experiência e necessita Deus, né? Nossa, mas ele fez assim, quis assim, né? Participar dessa vida também, material e temporal. Então, esses ajustadores são centelhas divinas que vêm habitar em nós e vêm experienciar junto conosco essa vida mortal e temporal. E apesar de ele ser perfeito, não é? E aqui diz assim, monitor misterioso, gente, quando fala monitor misterioso, é como se fosse um sinônimo de ajustador do pensamento, tá? Então, ele vem nos ajudar, vamos dizer, a que nós trilhemos essa carreira até Deus. Então, ele vem com o intuito de nos ensinar o caminho até Deus. E aqui diz que essa experiência é essencial para Deus, né? Que vem através do próprio ajustador. E que nem, aqui diz, né? Nem o dom divino, nem a magnitude pode eximir-vos da necessidade de ser obtida por meio de uma vivência real. E essa vivência real ali está em negrito, quer dizer, uma vida realmente e plenamente vivida. O primeiro estágio da evolução do ajustador é alcançado na fusão com a alma sobrevivente de um ser mortal. Assim, enquanto estáis por natureza evoluindo para dentro e para cima, do homem até Deus, os ajustadores estarão, por natureza, evoluindo para fora e para baixo, de Deus para o homem. E assim o produto final dessa união entre a divindade e a humanidade será eternamente um filho do homem e um filho de Deus. E isso é maravilhoso, porque Jesus, né, ele veio até nós e se tornou um filho do homem, verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E nós também teremos essa experiência de ser eternamente um filho de homem, verdadeiramente homem, e um filho de Deus, realmente um filho de Deus, né? Não seremos verdadeiramente Deus, mas estaremos perto, vamos dizer assim, de Deus absoluto, bem pertinho. Não descobriremos tudo de Deus, todas como é que eu posso dizer? Tudo aquilo que é Deus realmente, né? Mas estaremos bem próximos, dentro da nossa humanidade, dentro daquilo que nos é possível, nós participaremos realmente da vida de Deus. E aqui diz assim, né? Nós estamos evoluindo de dentro e para cima. Então, nós temos que nos voltar para nós mesmos, para encontrar a Deus, e os ajustadores vêm de cima e nos ajudam e evoluem também. Tá? Eles evoluem de cima para baixo. É interessante isso, né? Eles evoluem através dessa experiência que eles também têm que fazer como seres humanos. Agora vamos ver o que são estes ajustadores autoatuantes. Vós tendes sido informados sobre a classificação dos ajustadores.
em relação à experiência há os virgens, aos avançados e aos supremos. Vós devis também conhecer uma certa classificação funcional, a dos chamados ajustadores autoatuantes. Um ajustador que é capaz de atuar por si próprio, ou seja, autoatuante, é aquele que, número 1, teve uma certa experiência de pré-requisito na evolução da vida de uma criatura dotada de vontade, seja como um residente temporário em um tipo de mundo em que os ajustadores são apenas emprestados aos sujeitos mortais, seja num planeta de fusão real, em que o humano falhou na sua sobrevivência. Tal monitor ou é um ajustador avançado ou supremo. Então, veja, os autoatuantes, eles podem ser avançados e podem ser supremos. E muitas vezes, o ajustador, principalmente os virgens, eles vão para certos mundos em que eles sabem que não vão se fusionar, eles vão só adquirir experiências. Existem alguns mundos assim, em que os mortais nesses mundos, eles se fusionam muitas vezes ao espírito ou ao filho, né? Então, eles não vão se ajustar eles não vão funcionar ao ajustador. Eles vão daí trabalhar aqueles que se fusionam ao filho, trabalham no superuniverso, e os que se fusionam ao espírito, no caso da ministra divina, eles vão trabalhar aqui no nosso universo. Eles ficam nessas limitações. E para eles vai ser a perfeição, tanto quanto aqueles que vão até o paraíso e se fusionam aos ajustadores. Então, os mortais que vão até o paraíso são aqueles que vão ter morada no paraíso, são aqueles que se fusionam aos ajustadores. Número 2. Então, ainda nós estamos nos autoatuantes. Adquiriu o equilíbrio do poder espiritual em um humano que atingiu o terceiro círculo psíquico e que teve designado para ele um guardião seráfico pessoal. Então, esses círculos psíquicos nós vamos estudar na aula que vem. E então, esse terceiro círculo psíquico, a pessoa também já tem um certo equilíbrio, já está bem resolvida na sua vida, né? Quando o ser humano está no terceiro círculo psíquico, quando ele passa dessa vida para a outra, ele ressuscita ao terceiro dia, então ele já tem todas as questões, e recebe um guardião só para ele, um guardião seráfico. Por enquanto, a maioria, acredito que a maioria, né, tem guardiões assim, que cuida de várias pessoas. Então, no terceiro ciclo, você tem um guardião só para você. Antigamente, eu pensei que eu tinha um guardião só para mim, mas depois descobri que provavelmente eu compartilho o meu guardião com várias pessoas. Tem um sujeito que tomou a decisão suprema, que assumiu um compromisso solene e sincero com o ajustador. O ajustador, então, aguarda antecipadamente a época da fusão real e reconhece a união como um evento garantido. Então, ele se torna autoatuante, que ele está tranquilo, vamos dizer assim, que aquele mortal, ele já assumiu o compromisso com o ajustador, já está tudo certo. Então, o ajustador não se preocupa muito com ele nesse sentido, e ele só aguarda a hora da fusão. Olha que maravilha, né? Número 4. Tem um sujeito que pertence a um dos corpos de reserva do destino, em um mundo evolucionário de ascensão mortal. Então, existem pessoas que fazem parte desse corpo de reserva do destino, né? Que são pessoas que elas são preparadas, não conscientemente, na maioria das vezes, para que, se houver algum evento que precise de alguma atuação daquela pessoa
a nível espiritual ou a nível ou outro nível, mas mais a nível espiritual, aquela pessoa já está preparada, ela já está preparada. Mas a maioria não tem consciência de que faz parte desse desse corpo de reserva do destino. Então, esses ajustadores também são auto-atuantes. Número 5, em algum momento durante o sono humano, foi temporariamente separado da mente do seu confinamento mortal para realizar alguma missão de ligação, contato, reinscrição ou outro serviço extra-humano, associado à administração espiritual do mundo para o qual foi designado. Então, estes também são auto-atuantes. Eles já podem até se afastar do mortal, né? Porque esse mortal já fez essa escolha, a escolha da fusão. Número 6, serviu em tempo de crise, na experiência de algum ser humano, que foi o complemento material de uma personalidade espiritual encarregada de alguma realização cósmica essencial à economia espiritual do planeta. Então, eu acredito aqui, esse tempo de crise pode até ser o ajustador que serviu o Melquisedeque, por exemplo, né? E uma que veio também, quando o Melquisedeque veio aqui, há quase 2000 anos atrás, que foi o mesmo ajustador também que serviu a Jesus, né? Que esteve... 4.000 anos atrás. Oi? Melquisedeque foi há quase 4.000 anos. 2.000 anos antes de Cristo. É verdade, 2000 anos antes de Cristo. Mas ele estava aí há 2.000 anos com Jesus. Né? Isso, obrigada. Os ajustadores supremos e autoatuantes podem deixar o corpo humano da sua vontade. Os residentes não são uma parte orgânica ou biológica da vida mortal. Eles são, sim, supraimposições divinas doadas às mentes mortais. Solicitado. Tem que ver se você consegue, mano. Oi? Nos planos originais da vida, estava prevista a dotação dos ajustadores, mas eles não são indispensáveis à existência material. No entanto, deve ficar registrado que só muito rara e temporariamente mesmo, eles abandonam os seus tabernáculos mortais, após haverem assumido a sua residência. Então, essa questão de saírem, né, saírem e irem fazer outra tarefa é muito raro. E é interessante, né, que eles residem nos mortais, mas eles não são indispensáveis à existência material, né? Então, há pessoas que não têm ajustadores ou cujos ajustadores ficam um tempo, assim, né? Aliás, a maioria das pessoas anteriormente a Jesus, muitas pessoas não recebiam ajustadores. Só após a ressurreição de Jesus, então, é que os ajustadores vieram habitar todos os seres humanos. Pentecostes, né? Só após Pentecostes. O nosso planeta, praticamente todos temos ajustadores. Isso. Os nossos planetas vizinhos, alguns têm 30%, outros têm 40%, outros têm 50%, né? Ou mais ou menos. Né? Mas nós aqui nesse planeta, a gente ainda tem uma obrigação maior de respeitar o outro ser humano, porque nele está Deus, né? Certo, certamente. De certeza sabemos disso. Porque um planeta, ele recebe, todos os habitantes recebem ajustadores em um planeta, quando ele recebe um filho de auto-outorga, que no nosso caso foi Jesus. Mas em outros planetas, por exemplo, aqui no nosso universo, só o nosso planeta recebeu o criador do nosso universo. Nós tivemos esse privilégio. Agora, outros planetas receberão outros filhos do paraíso em auto-outorga. E depois que
que eles cumprirem a sua missão, os ajustadores também vêm habitar todos os outros seres mortais naquele planeta. É assim que funciona, segundo o livro de Urântia. Os ajustadores superatuantes são aqueles que realizaram a conquista das tarefas de que foram incumbidos e apenas aguardam a dissolução do veículo de vida material ou o translado da alma imortal. Então, são aqueles que eles, missão cumprida nesse ser humano, né? Agora só vou esperar que ele passe dessa para melhor, ou então que ele seja transladado, né, o que é muito raro. Então, ou a pessoa morre, né? Ou ela é transladada em vida. A alma dela, né? É transladada. Ele não morre fisicamente, entre aspas, mas ele tem consciência, vai ter consciência de que está sendo transladado para a outro estágio de evolução, né? Mas terceiro dia de ressurreição, né? Não, esse aqui eu acredito que seja o translado mesmo, translado da alma. O veículo da vida material ou o translado da alma, os dois, né? Se fusionar em vida, é isso. Se fusionar, eu acredito que aqui seja se fusionar em vida, o que só aconteceu aqui em Urântia por 2 vezes, né? De acordo com o livro. Então, é muito raro ainda. Nós vamos ter mais esses episódios quando nós chegarmos em luz e vida, o que demorará bastante. Eu acredito que aqui tanto faz, porque antes falava que os auto-autuantes seriam aqueles que já estaria quase certo que o ser que eles habitam continuaria. Então, poderiam aguardar a dissolução do veículo da vida material, ou seja, a morte física, ou o translado da alma, que pode ser outra coisa, né? Para onde é que tem luz e vida, poderia ser adiante. É que isso deve ser muito comum nos mundos mais de luz e vida. Nos mundos de luz e vida. Por isso que se fala aqui. Né? Isso. E no 7º estágio dos mundos de luz e vida, daí a maioria já o translado é feito da maioria. Né? São milhões de anos de ajustes, né? Então, nós vamos ver esse isso assunto. Acontece por muito tempo. Uhum. Quando nós estudarmos os mundos de luz e vida, então esse assunto vai ser bem explicado, com detalhes. Apesar de que estamos no processo, né? No momento que surge uma vida inteligente, começa o processo de luz e vida, né? Mas é bem demorado. É bem demorada. A relação dos ajustadores com os tipos mortais. Então, agora, vamos ver aqui mais especificamente, né, conosco. O caráter do trabalho detalhado dos monitores misteriosos varia de acordo com a natureza do seu compromisso e designação, conforme sejam ou não ajustadores de ligação ou de fusão. Alguns ajustadores são meramente emprestados para os períodos de vida temporal dos seus sujeitos. Outros são outorgados como candidatos à personalidade, com permissão para a fusão permanente se os seus sujeitos sobreviverem. Há também uma leve variação nos seus trabalhos, entre os diferentes tipos planetários, bem como entre os diferentes sistemas e universos. Em geral, porém, os seus trabalhos são notavelmente uniformes, mais do que são os deveres de quaisquer das ordens criadas dos seres celestes. Pode perguntar, Hélio. Na verdade, eu fiquei curioso com a tua última afirmação, porque eu penso que o trajeto daqui para lá não deve ser muito diferente de lá para cá. Onde é que ficou a minha curiosidade? Adão e Eva, o casal material, não veio com corpo de lá para cá. Eles receberam um corpo aqui. Qual é a lógica de trasladar, passando a ideia de que está levando o corpo para lá? Um corpo que não tem a menor função lá. Eu não entendi, me parece ilógico.
Na Bíblia citam Enoque e Elias, que eles foram trasladados, foram os únicos citados. E no livro do Dante não tem a menor lógica levar um corpo que não tem nenhuma serventia. Mas eles foram com o corpo, eu entendi que é a alma. Traslado da alma, né? O translado é da alma. O corpo é queimado. Isso, ele é queimado num fogo diferente, né? Vamos dizer assim. Isso, ele entra em combustão e desaparece. O que é trasladado, na verdade, é a alma. Grato. A alma eu aceito sem nenhum tipo de rebeldia. Tá o bom, corpo então. realmente... Não, o corpo não tem nenhuma função. Também, a gente tem um registro apenas de Enoque e Elias, mas o livro, em outros momentos, cita que houve outras fusões, né? É que a gente tem conhecimento apenas de Enoque e Elias, que ficou registrado na Bíblia. Isso. Só para entender. Estarão dois de uma cama. Um será tirado, outro será deixado. O que é material fica, o que é espiritual sobe. Verdade, verdade. É uma interpretação legal para essa parte da Bíblia. Mas sabe-se de casos que o corpo fica e sem alma? Sim. Quando o ajustador vai embora. Quando Os negacionistas, né? Isso. Quando eles abandonam, né? Quando, vamos dizer, o ser humano, a criatura mortal, ela não quer mais, não quer saber da sobrevivência, nega Deus, nega o ajustador, não quer saber. Então, se isso horrores, né, Lilian? Horrores. Isso for uma questão assim, que o ajustador vê que a criatura realmente não quer, ele abandona a criatura em vida. Em vida. Então, são os tais, eu chamo eles de desalmados, sabe? Porque eles não criaram a alma, né? Verdadeiros zumbis, né, Lilian? Zumbis, né? Morto-vivo, pô. Às vezes, a gente vê certas atitudes de certas pessoas que a gente mesmo fala, né? Nossa, como ele é desalmado, por que fez isso? E realmente eu acho que dá a impressão de que não tem nem Deus no coração, nenhum, né? São pessoas assim frias e fazem coisas terríveis, mas a gente não pode julgar. A gente não pode julgar ninguém porque é Deus que vai fazer esse julgamento e que vai dizer se a pessoa merece ou não merece uma segunda chance. Então, isso a gente vai deixar para Deus. Se bem que a justiça humana se faz, muitas vezes as pessoas são presas, etc., ou mesmo até tem pena de morte em alguns lugares. Então, a justiça dos homens é feita, mas a justiça de Deus é feita. Mas os ajustadores, eles saem desse sujeito em vida porque a mente dele não está mais funcionando. Não tem condições de como ele tratar essa pessoa. Na mente dela, ela era normal e se tornou com alguma doença, alguma deficiência, a mente já não passou mais a funcionar. Tem não esses casos também, Sandal, é verdade. Tem esses casos quando a pessoa fica, quando a mente não funciona mais, e o ajustador ele sai e ele só vai voltar depois que a pessoa falecer e ir para para as mansões daí, né? Quando ela ressuscitar. E no caso do que se falou dos desalmados, por exemplo, né? A gente tem que lembrar que, para mim, é um senso de justiça de fato divino, né? Porque não tem a ideia do inferno, do fogo eterno. É uma decisão, é o livre-arbítrio, é a liberdade daquele ser, né, que decide fazer isso, com exceção desses casos em que há algum problema fisiológico, né, que você tem problemas dessa junção de corpo, mente, né, e espírito. Isso mesmo. Não, mas assim, às vezes não tem nada a ver com a crença, né? A pessoa fica repetindo, reincidindo nos erros e escolhem o erro, e isso independentemente se ela é ignorante ou não, se ela tem crença ou não. Sim.
Né? É decisão pessoal. A gente conhece pessoas maravilhosas que são ascéticas, e você sente que tem espiritualidade na pessoa, que são pessoas extremamente boas, mas não acreditam em nada, em absolutamente nada. Então, acho que é mais uma questão de erro. É o Pelos seus errante frutos mesmo. os reconhecereis, né? Sim, aquele que erra e quer continuar nesse caminho, né? Exatamente. Vou continuar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu não estou... Aqui. Ó, em certos mundos primitivos... Deixa eu tirar aqui. Em certos mundos primitivos, do grupo da série 1, o ajustador reside na mente da criatura como um aperfeiçoamento experiencial, principalmente para o autocultivo e para um desenvolvimento progressivo. Os ajustadores virgens são comumente enviados a tais mundos durante os primeiros tempos, quando então os homens primitivos estão chegando ao vale da decisão, mas quando pouco, relativamente, eles irão ascender até grandes alturas morais, para além das colinas do autodomínio e da aquisição de caráter, para alcançar os níveis mais altos da espiritualidade emergente. Contudo, muitos dos que não conseguem a fusão com o ajustador sobrevivem como ascendentes de fusão com o espírito. Então, nesses mundos primitivos, no caso, né, ou em outros tipos de mundos, do grupo da série 1, o ajustador só vai residir para a experiência. Os ajustadores recebem um aperfeiçoamento valioso e adquirem uma experiência maravilhosa na associação transitória com mentes primitivas, e tornam-se capazes de utilizar subsequentemente essa experiência para benefício de seres superiores em outros mundos. Nada de valor para a sobrevivência é perdido, nunca, em todo o amplo universo. Então, vocês vejam que isso é maravilhoso. Então, muitas vezes a gente diz assim, puxa, mas aquela pessoa, quer dizer, será que ela vai sobreviver? Ou mesmo você pensa, será que eu vou sobreviver? Às vezes você, né? Será que eu vou ter esse mérito? Mas nada do que você vive de bom vai se perder. Tudo vai estar nos ajustadores e, subsequentemente, vai estar também no Ser Supremo, porque ele está acumulando todas essas experiências de valor, né, que eu considero as experiências de valor aquelas que vão levar o ser humano a uma atitude mais amorosa, a uma atitude que vai evoluir, né? Então, todas essas experiências nunca são perdidas. Então, muitas vezes você fica pensando, nossa, mas a minha família, os meus filhos, será que a gente vai se ver lá? Mas essa experiência vai fazer parte de Deus de qualquer maneira, né? Essas boas, essas experiências de amor, de valor. E isso é um consolo para todos nós, porque nenhuma vida é em vão. A pessoa não é totalmente... Alguma coisa ela vai fazer de bom. Em outro tipo de mundo, do grupo da série 2, os ajustadores são meramente emprestados aos seres mortais. Ali, os monitores nunca poderão atingir a fusão de personalidade por meio desse tipo de residência, mas prestam uma grande ajuda aos seus sujeitos humanos durante o período da vida mortal. Ajuda ainda maior do que a que são capazes de prestar aos mortais durante. Então, vocês vejam o quanto esses seres humanos que não vão fusionar desse tipo da série 2, né, do grupo da série 2, dos mundos, né, do grupo da série 2, eles prestam um serviço muito valioso a esse ajustador e aos seres humanos que ele habitará no futuro.
que fusionarão com ele, né, futuramente. Os ajustadores nesses mundos são emprestados às criaturas mortais pelo período de uma única vida, como modelos para suas metas espirituais mais elevadas, como ajudantes temporários na intrigante tarefa de perfeccionamento do caráter que sobreviverá. Os ajustadores não retornam para tais sobreviventes após a morte natural. Estes atingem a vida eterna mediante a fusão com o espírito. Então, como eu tinha falado a vocês, essas pessoas, elas não se fusionam com os ajustadores, mas elas se fusionarão com o espírito e trabalharão aqui no nosso universo, nos universos locais, no caso, né? Agora, em mundos como Urântia, do grupo da série 3, então como o nosso, há um verdadeiro compromisso dos dons divinos, o engajamento de vida e morte. Se vós sobreviverdes... Essa frase me assusta, sabe? Mas tudo bem. Se vós sobreviverdes, haverá uma união eterna, uma fusão perpétua, que unificará homem e ajustador num único ser. É. Então, apesar de eu ter, assim, aquele lá no fundo, assim, né, aquele medinho, né, a gente não precisa ter medo, a gente tem que ter a certeza de que já está fazendo a escolha certa, né, já está fazendo a escolha certa. Ei, Lili. Oi. Quando a gente se preocupa com o semelhante, nosso semelhante, né, nosso próximo, vamos dizer assim, o próprio Espírito dá essa certeza dentro da gente, né? Porque você sente uma certa alegria, uma satisfação, um prazer, né? De ter ajudado uma pessoa. Sim. Por menor que seja a ajuda, você sente um prazer, sente um regozijo, né? É verdade. Isso é a certeza de que você está juntando o bom tesouro, né? Uhum. Não precisa ter medo, não. Mas eu fico assim, né? Nossa, mas eu estou lendo o livro de Urântia e ele fala, se vós sobreviverdes, nossa senhora. Porque eles nunca, na verdade, mesmo os ajustadores estando conosco, eles não sabem se a gente vai fazer essa escolha. Você veja o nível de liberdade que nós temos nesse sentido espiritual, né? E o quanto eles nos respeitam. Quer dizer, nós não somos simplesmente bonecos nas mãos de Deus, bonequinho que Deus está controlando ali, né, com fiozinhos. Não, nós temos as nossas decisões. Nós vamos decidir isso. Traz uma responsabilidade grande, né? Eu acho que essa escolha também, Lili, a escolha de servir a Deus, de fundir-se com Ele, tem que ser diária, né? Todo dia dizer, ajustador, por favor, não deixe eu fracassar, não, e não fracasse em mim, não, por favor, me leva para Deus, me leva para o Pai. Ajustadores nunca falham, então ele não vai fracassar. Quem fracassa é só o ser humano. É verdade. Ainda que não tenha um contrato, que a gente já possa assinar, registrar e... me dedico, tá no cartório, daí fica tranquilo. Esse fica auto-atuante, veja bem. Tem que segurar a alma, tem que segurar ela. É isso aí. Nos mortais... O que me deu uma certeza foi uma leitura que eu fiz aí, não lembro a parte, que tem o anjo da misericórdia, né? E nós temos como se fosse um cartão de crédito, né? Um crédito que Deus dá para cada um ser mortal, que para gastar esse crédito é difícil, muita coisa, né? Isso me deu uma certeza muito grande e uma alegria muito grande. Você precisa errar muito, né? Precisa errar muito para perder esse galardão. Eu também acho que pelo menos nas mãos, para a primeira mansão lá nós vamos estar, né? Entrando lá já era. Entrando lá já é um grande passo. Eu vou continuar aqui. Nos mortais de 3 cérebros, dessa série de mundos, os ajustadores são capazes de alcançar um contato mais real com seus sujeitos durante a vida temporal, do que com os tipos de 1 ou de 2 cérebros. Contudo, na sua carreira após a morte, o tipo de 3 cérebros procede exatamente como o povo de 1 cérebro e de 2 cérebros, as raças de Urântia. Então, olha, essas questões de 1 cérebro, 2 cérebros, 3 cérebros,
é uma aula que também ficou comigo, e a gente vai saber mais detalhes, tá? Mas só dando, assim, o spoiler, né? Existem os seres humanos, eles têm um cérebro, 2 cérebros e 3 cérebros. Nós somos da ordem de 2 cérebros, e nós temos, assim, pouco mais de dificuldade de ter essa ligação com o nosso ajustador. Os de 3 cérebros são mais espirituais, eles têm mais facilidade, mas não é por causa disso que isso tudo é considerado, né, acredito eu, na hora em que a gente for para as mansões. Tem que passar dessa, na ressurreição, né? Em muitas das raças evolucionárias primevas de Urântia, 3 grupos de seres existiram. Havia aqueles que eram tão animalescos que lhes faltava quase inteiramente a capacidade para receber o ajustador. Havia aqueles que demonstravam capacidade indubitável para receber o ajustador, e prontamente os recebiam quando a idade da responsabilidade moral era atingida. Então, ontem, até na leitura, no estudo, nós vimos que Andon e Fonta receberam seus ajustadores, e eles foram os primeiros humanos, né? Então, tinha uns que tinham capacidade, não interessava se foram os primeiros e tal. Havia ainda uma terceira classe, que ocupava uma posição limítrofe. Eles tinham capacidade para receber os ajustadores, mas os monitores só podiam residir nas suas mentes por um pedido pessoal do indivíduo. E isso é muito interessante, porque em muitas religiões você pede para que esse Espírito venha, para que o Espírito Santo venha. Então, existem essas questões também, né, de que o ajustador só vem por um pedido pessoal do indivíduo. Mas isso acontecia mais no início, né, da civilização, porque agora, como eu disse a vocês, todos os habitantes aqui de Urântia recebem o ajustador do pensamento por causa da vinda de Jesus. Agora vamos ver os ajustadores e a personalidade humana. Então, olha aqui, ó, todos esses seres humanos têm suas personalidades e recebem os ajustadores. Os animais comunicam-se uns com os outros de um modo primário, mas há pouca ou nenhuma personalidade em tal contato primitivo. Então, os animais não têm personalidade. Os ajustadores não são personalidades, eles são seres pré-pessoais. Então, eles vêm, vamos dizer assim, atrás da nossa personalidade, para adquirir a nossa personalidade. Todavia, provém da fonte da personalidade e a sua presença amplia as manifestações qualitativas da personalidade humana. E isso é especialmente verdadeiro se o ajustador tiver passado por uma experiência prévia. Porque, assim, a personalidade, ela é um dom, de acordo com o livro de Urântia, ela é um dom do Pai Universal. Tá? É um dom que Deus dá a nós, a nossa personalidade. E o ajustador também é uma centelha divina. Né? Ele também é um dom de Deus para nós. E esse ajustador, ele vem em busca dessa personalidade que é dada a nós. Mas todos os dois têm a mesma origem, né? Mas ele tem que passar por essa experiência para poder adquirir essa personalidade. O tipo de ajustador tem muito a ver com o potencial de expressão da personalidade humana. Ao longo dos tempos, muitos dos grandes líderes intelectuais e espirituais de Urântia têm exercido a sua influência, principalmente por causa da superioridade e da experiência prévia dos seus ajustadores residentes. Olha que interessante. Muitos líderes que nós tivemos na humanidade, que temos atualmente,
eles têm ajustadores com bastante experiência, que vêm para essas pessoas exatamente porque elas têm capacidade de ter essas missões. Então, eles vêm ainda para potencializar essa personalidade, né? Eu observei, no caso, o revelador, né? O residente em uma mente durante um ajustador do pensamento, que, de acordo com os registros de Ulversa, residiu previamente em 15 mentes em Urvonton. Urvonton, então, é o nosso superuniverso. Não sabemos se esse monitor teve experiências similares em outros superuniversos, mas suspeito que sim. Esse é um ajustador maravilhoso e uma das mais úteis e potentes forças em Urântia durante a era presente. O que os outros perderam porque se recusaram a sobreviver, esse ser humano e todo o vosso mundo ganha agora. Daquele que não tem qualidade de sobrevivência, será tirado até mesmo o ajustador experiente que ele tem agora. Enquanto aquele que tem projetos de sobrevivência, será dado mesmo um ajustador pré-experimentado de um desertor folgazão. Então, olha que interessante. Na época em que foi escrito essa revelação, então tinha um ajustador, né, muito maravilhoso, o revelador fala aqui, né? E tão útil a Urântia que eu acredito que participou desta revelação aqui, né? No meu Talvez foi o pensamento. próprio Dr. Sadler, né? Pode ser até o dele. Então, aqui, agora nós vamos ver as oposições materiais que os ajustadores têm ao residir nos mortais, né? Então, ele reside nos mortais, mas esse ser biológico, com cérebro e com toda a nossa química, então dá um pouco de trabalho para os ajustadores. Algumas vezes é possível ter a mente iluminada, escutar a voz divina que continuamente fala dentro de vós, de forma tal que podeis tornar-vos parcialmente conscientes da sabedoria, da verdade, da bondade e da beleza da personalidade constantemente residente em vós. Então, veja que às vezes nós podemos ter uma mente, né, capaz de nós termos parcialmente vislumbrar, estar consciente da sabedoria, da verdade, da bondade. Muitas vezes tem pessoas que têm essa capacidade, né, de sentir isso, essa presença do ajustador. O grande problema, né, porém, da existência é o ajustamento das tendências ancestrais de vida, às demandas dos impulsos espirituais iniciados pela divina presença do monitor. Se bem que nas suas carreiras no universo e no superuniverso, nenhum homem possa servir a dois senhores, todavia na vida que levais agora, em Urântia, cada homem tem forçosamente de servir a dois senhores. Ele deve tornar-se apto na arte do compromisso temporal contínuo e, ao mesmo tempo, ser leal espiritualmente apenas a um senhor. E é por isso que tantos tropeçam e falham, tornam-se exauridos e sucumbem na estressante luta evolucionária. Então, olha, porque você tem que, ao mesmo tempo, viver a tua vida, trabalhar, você vai ter que resolver os problemas que acontecem no dia a dia, com a família, e todos os desafios que nós temos, né, que são, vamos dizer, de sobrevivência física, e ao mesmo tempo nós temos que estar ligados a Deus, nós temos que estar conscientes e perceber, nossa, mas qual que é a vontade de Deus aqui?
Aqui, qual é a vontade de Deus? Será que eu faço assim? Será que eu não faço? Né? Então, nós temos que, ali diz que servir a 2 senhores, porque é o material e é o espiritual. E temos que escolher o espiritual. Se nós escolhermos, acima de tudo, o espiritual, a gente vai ter vencido a batalha, né? Mas não é por causa disso que nós vamos, então eu só vou viver minha vida espiritual, vou esquecer a material. Não, nós temos as nossas obrigações também, materiais. Por exemplo, nós temos que comer, então nós temos que ir atrás do alimento. Não tem como, tem que plantar, tem que colher, isso tudo dá trabalho, dor de cabeça, né? No caso, nós trabalhamos e trocamos o nosso dinheiro depois por alimentos, mas... E é assim. Embora tanto o legado hereditário do dom cerebral quanto do supercontrole eletroquímico operem para delimitar a esfera da atividade eficiente do ajustador, nenhum obstáculo hereditário, olha que interessante, nas mentes mortais, jamais impede a realização espiritual final. Então, muitas vezes a gente fica pensando, né, nossa, mas eu venho com tantos problemas, será que eu vou dar conta da minha vida, com todos esses, às vezes até problemas de doenças graves, mas isso não é um obstáculo, porque a própria misericórdia de Deus vai fazer com que isso seja transposto, né? A hereditariedade pode interferir no grau da conquista da personalidade, mas não impede a consumação final possível da aventura ascendente. Se cooperardes com o vosso ajustador, esse dom divino irá, mais cedo ou mais tarde, fazer evoluir a alma moroncial imortal, e subsequentemente a fusão com esta. Irá apresentar a nova criatura ao soberano Filho Mestre do universo local. E, finalmente, ao Pai dos ajustadores do paraíso. Então, nós temos que vencer todos esses desafios da vida e estar junto, estar sempre tentando essa ligação com o ajustador. Acho que, não sei se eu estava comentando ontem com alguém, que Jesus, ele sempre tinha, principalmente quando ele tinha problemas, na vida, ou com a evangelização mesmo, ou com os apóstolos, ele se retirava e ia conversar, né, com Deus, com o Pai, com o Pai, né, universal. Ele ia conversar com Deus, ia orar, e ali ele expunha tudo, e sempre subia né, ele gostava de subir no monte ali, e ali ficava em retiro, para ver como que ele faria para transpor aquele problema. Então, essa questão de nós termos um momento durante o dia, ou mesmo para que a gente consiga estabelecer esse relacionamento é bastante importante, principalmente quando a gente está com problemas. O próprio livro diz que quando a gente tem muitos problemas, é melhor parar um pouco, se afastar daquele problema para não resolver de qualquer maneira, né, mas meditar bastante para ver como que melhor você sai daquilo, com Deus, né, no caso, pedindo ajuda para que a vontade de Deus seja feita. A Isabela está com a mão levantada, Lívia. Isabela. Lília, você se importa de passar o texto que a gente estava lendo? Esse aqui? Ele fala assim que é o último que você... Era esse aqui? Tá. Não, peraí, desculpa. Não é esse não. Não, é esse aqui. Deixa eu ver. Isso. A hereditariedade pode interferir no grau de conquista da personalidade. Então, essa hereditariedade é a cultura, a crença e os scripts que estão vindo nas nossas células, né? Então, se uma pessoa foi criada numa família de perpetradores, por exemplo, ela vai ser um perpetrador, né? Ou uma vítima.
Mas aí ele fala assim, mas não impede a consumação final possível da aventura ascendente. Então, eu creio que no final, esse assassino, ou coisa parecida, ele consiga fazer uma reflexão sobre a vida dele. Ou, se ele não conseguir fazer essa reflexão, qual seria, então, a oportunidade dele? Então, eu não entendi direito como que acontece esse processo da hereditariedade não interferir na consumação. Essa consumação é o quê? É no final que eu faço essa reflexão, como está na Bíblia? A outra questão é, se cooperardes com o vosso ajustador. O que é cooperar com o vosso ajustador? Porque eu acho que eu estou gritando já há anos, e eu não sei se eu estou cooperando ou piorando a situação dele. Então, o que é cooperar com o vosso ajustador? Certo. Então, essa questão da hereditariedade, porque por mais que a pessoa nasça numa família que tem problemas mil, o ajustador vai dar a oportunidade para essa pessoa decidir se ela quer ou não sobreviver. E isso é uma coisa de Deus, Deus vai dar essa oportunidade a ele. Uma hora ele vai ter essa consciência, né, de que ele pode fazer essa escolha. Então, isso porque a pessoa diz assim, mas coitadinho, ele, mesmo nas leis dos homens, né, mas eu não sabia que matar é errado, quer dizer, não existe isso nas leis dos homens, né. Então, porque o ajustador, ele dá essa consciência para a pessoa de que fazer, para fazer o bem, né, ele dá essa oportunidade, e a gente percebe mesmo que em algumas famílias, de pessoas de pais que ensinam até errado os filhos seguem outros caminhos, eles não querem ser como os pais, eles querem seguir outros caminhos. E a outra coisa também do que você perguntou, a outra... Da cooperação com o ajustador. Como que eu posso cooperar? Então, quer dizer, você pode cooperar se você fizer o bem. Se você fizer o bem, porque amar é fazer o bem. O livro de Durante fala nisso. Então, se você fizer o bem, está no caminho certo. E mais 2 pessoas levantaram a mão. Obrigada, Lília. Nada. Só queria dizer o seguinte, que é interessante, tanto hereditariedade quanto o próprio ajustador, eles influenciam, mas não determinam, porque justamente a decisão é algo pessoal, é da personalidade, né? Mas a gente está nesse fio da navalha, vamos dizer assim, né? E que a gente tem que, de vez em quando, tomar nossas decisões, né? E de fato, o meio, né, o contexto que você vive, tem uma influência muito grande, mas jamais determina nada. Algumas correntes filosóficas e sociológicas vão dizer que o meio dita tudo, mas isso não é verdade, porque senão você diria que numa comunidade todo mundo seria ou bandido, ou doutor, ou padre. Isso não é verdade, né? Cada um tem a sua personalidade e tem, vamos dizer assim, a sua parcela de sucesso e de insucesso, né? Ou seja, é você que define na realidade. Verdade. Quem mais levantou a mão? Acho que era o Henrique. O Henrique. Henrique. Please. Desculpe, não levantei, não. Foi erro de figura aqui. Não, eu só falei para você falar, Henrique. Tá bom, obrigado, Isabela. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Acho que depois o Henrique dá o fechamento. Então, não estou podendo olhar. Então, tá.
Então, aqui, a persistência dos verdadeiros valores. Então, agora vamos ver aqui, né? Como que a gente pode ter essa questão dos valores, dos verdadeiros. Os ajustadores nunca falham. Nada que é digno de sobreviver jamais se perde. Todo valor de significação em cada criatura volitiva tem a sua sobrevivência certa, independentemente da sobrevivência ou da não sobrevivência da personalidade que descobriu ou avaliou tais significados. E assim uma criatura mortal pode rejeitar a sobrevivência. Ainda assim, a experiência vivida não se desperdiça. O ajustador eterno, levando-a consigo, conserva as características de valor de uma tal vida de aparente fracasso até um outro mundo e até algum tipo de mente mais elevado e com capacidade de sobrevivência. Nenhuma experiência que vale a pena acontece em vão. Nenhum significado de real valor jamais perece. Nossa, isso é muito legal. Esse mesmo ajustador agora reflete na natureza inescrutável de sua poderosa personalidade a humanidade pré-batismal de Joshua ben José, a transcrição eterna e viva dos valores eternos e viventes que o maior dos urantianos criou, a partir das circunstâncias humildes de uma vida comum, que foi a que viveu até a plena exaustão dos valores espirituais atingíveis em uma experiência mortal. Aqui ele está falando do ajustador personalizado de Jesus, tá? Então, esse ajustador, ele trabalha agora aqui no nosso universo, né? E ele é como se fosse o chefe administrador de todos os outros ajustadores aqui do nosso universo, de Nébado. Todas as coisas de valor permanente que são confiadas a um ajustador têm assegurada a sua eterna sobrevivência. Em certos casos, o monitor mantém essas posses para outorgá-las a uma mente imortal de sua futura residência. Em outros, e em caso de personalização, essas realidades sobreviventes e conservadas são mantidas sob guarda, para utilização futura a serviço dos arquitetos do universo mestre. Então, veja que interessante, que quando ele se personaliza, né, quando a pessoa sobrevive, então, algumas realidades de valor, elas são guardadas para serviço futuro, para uma utilização futura. Então, não quer dizer que vai servir agora, mas futuramente elas servirão também. Então, todas essas realidades são muito importantes, porque são experiências de vida maravilhosas que os seres humanos fizeram com esses ajustadores, né? Maiores ou menores, elas estão lá. Mas o mais interessante é que a personalidade sobrevive, né, Lilian? Senão não tem graça. O cara que criou a ideia e tal, não está aí mais nem para discutir, para se lembrar. É, verdade. Inclusive, até essa ideia, até me veio agora isso, né? Pode ser que essa ideia se torne uma realidade numa trinitarização futura lá no paraíso, né? Porque é uma ideia, daí ela vai se tornar uma realidade, um ser trinitarizado. Você já imaginou? O destino dos ajustadores personalizados. Então, para onde vão estes ajustadores que já receberam uma personalidade? Não podemos afirmar que os fragmentos não ajustadores do Pai sejam personalizáveis, mas vós tendes sido informados de que a personalidade é um outorgamento soberano da livre vontade do Pai Universal. Até onde sabemos, o tipo de fragmento ajustador do Pai atinge a personalidade apenas pela aquisição de atributos pessoais por meio do serviço ministração a um ser pessoal. Esses ajustadores personalizados têm o seu lar em Divinitum, onde instruem e dirigem os seus semelhantes pré-pessoais. Os ajustadores do pensamento personalizados são os estabilizadores e compensadores soberanos,
livres de compromissos e de entraves do vasto universo dos universos. Eles combinam a experiência do Criador e da criatura, existencial e experiencial. São seres conjuntamente do tempo e da eternidade. Eles associam o pré-pessoal e o pessoal na administração do universo. Quando o observador planetário Vorondadek de Urântia, o custódio altíssimo que assumiu há não muito tempo a regência emergencial do vosso mundo, declarou a sua autoridade na presença do governador-geral residente, ele começou a sua administração de emergência em Urântia com todos os auxiliares da sua própria escolha. Veja, ele está falando aqui da administração espiritual que existe em Urântia. Então, por último, teve um Altíssimo, esse Altíssimo, ele vem da constelação, né, da nossa constelação, e ele assumiu, há pouco tempo, olha lá, a regência emergencial de Urântia. Então, imediatamente designou os deveres planetários a todos os seus colaboradores assistentes. Mas ele não escolheu, contudo, os 3 ajustadores personalizados que surgiram perante a sua presença no instante em que assumiu a regência. Então, ele assumiu a regência e, de repente, apareceram 3 ajustadores ali, personalizados, olha que ótimo, né? Para ajudá-lo ali, certamente, né? Para ajudá-los, mas ele não escolheu, não deu nenhuma tarefa para esses ajustadores. Ele não sabia nem que eles iriam aparecer assim, pois não manifestaram a sua divina presença no tempo de uma regência anterior. Então, anteriormente eles não vieram, mas vieram agora, né? E o regente altíssimo não designou serviço ou deveres a esses ajustadores personalizados voluntários. Entretanto, esses 3 seres onipessoais estiveram entre os mais ativos das inúmeras ordens de seres celestes, então servindo Urântia. E eles ajudaram bastante aqui, e isso é uma revelação que o mensageiro faz a nós, né? Os ajustadores personalizados prestam uma ampla gama de serviço a inúmeras ordens de personalidades do universo. Mas não nos é permitido discorrer sobre esses ministérios para as criaturas evolucionárias que têm ajustadores residentes. Então, quer dizer, nós não vamos saber o que eles fazem, porque nós temos ajustadores, né? Então, essas extraordinárias divindades humanas estão entre as mais notáveis personalidades de todos os grandes universos. E ninguém ousa predizer quais seriam as suas futuras missões. Se bem que uma das missões, eles não falam, né? Mas uma das missões foi vir aqui ajudar os altíssimos, né? No governo da nossa Urântia. Mas, Miriam, Eliane, eu acho que isso não foi breve. Eu não sei, para mim, na hora vem o pensamento, isso foi há 200 mil anos, quando houve a rebelião. Quando o Lúcifer foi tirado, né, da administração do sistema, o Vorondadek teve que assumir. Os Altíssimos tiveram que assumir a bronca aqui. Né? Então, eu acho que é mais daquela época mesmo. Não, mas claro. Eu entendo que o governo, esse governo atual agora, né? Eu acho que não. Não? Acho que é o antigo, Porque agora Jesus assumiu como príncipe planetário, existe um... Isso. Mas nós temos um outro time governando o nosso mundo, que inclui um Altíssimo também. Quem sabe bem dessa história é o Henrique. O Henrique levantou a mão, ele vai explicar. Isso. Então, mas antes do Henrique explicar, então, eu termino por aqui a minha apresentação, né? Agradecendo a vocês e dizendo que foi um mensageiro solitário que nos trouxe essa revelação e que esses textos foram tirados do documento 109, que vocês leiam por completo, porque nada substitui a leitura e a interpretação de cada um, e inscrevam-se na Escola Urântia, tá? Não esqueçam. E participem dos grupos de estudo que temos quase todos os dias.
Agora o Henrique vai falar um pouquinho sobre esse governo. Então, esse governo, assim, quando aconteceu a rebelião, até a vinda de Jesus, o príncipe planetário continuava aqui, o Caligaste. Aliás, ele ainda continua, mas não é mais o príncipe planetário, né? E o governo de emergência, que foi estabelecido para ajudar na regência de Urântia, foi aquele grupo de Melquisedeques, do qual Maquiventa Melquisedeque era um deles, né? Eles ficaram aí durante muitos anos aí, ajudando na administração do planeta. Tinha Van, que também estava aí e tudo mais. Quando veio Jesus, que ele, então, limpou todos os rebeldes que estavam aqui, tirou todo mundo, ficou só o Caligaste, e o Caligaste deixou de ser o príncipe planetário, Jesus passou a ser, de fato, o príncipe planetário. Mas Jesus nunca, o nosso Micael nunca assumiu verdadeiramente essa posição pessoalmente. Ele constituiu uma série de, um emaranhado de administração aqui, não feito por Jesus, mas algumas coisas sim, outras que vêm do próprio sistema e da própria Edentia. Então, o governo de Urântia hoje, ele é exercido pelo governo dos 24, que tem, a cada 100 anos, um deles passa a ser o governador de Urântia. Tem um corpo aqui de arcanjos, que não existe em nenhum outro mundo, que também faz a parte espiritual. Então, toda a parte espiritual do nosso planeta é dirigida por esse corpo de arcanjos. Existe também o corpo de serafins, são 12 grupos de serafins, que basicamente, de alguma maneira, reconstituem parte dos 12 corpos de assessores corpóreos do príncipe na época. Enfim, existem muitas personalidades. Além dessas personalidades, nós temos aqui em Urântia um observador, um Altíssimo de Edentia, designado pelos pais da constelação para supervisionar o que acontece aqui no nosso planeta. Quando acontece algum problema, esse cara, esse Altíssimo, é o que tem a caneta. Ele é que decide. Então, diante de qualquer crise que aconteça no nosso planeta, desde a época de Jesus, quem assume o governo do planeta é esse Altíssimo. E esse Altíssimo também ele é substituído a cada 1000 anos. Então, esse da época do livro de Urântia aí, era o segundo Altíssimo a ter assumido a posição aqui em Urântia. E durante esse período de Jesus até a época do livro, os Altíssimos que estavam encarregados, o Altíssimo que estava encarregado aqui, ele assumiu a liderança, o governo de Urântia, em 32 vezes, ou seja, nós tivemos, nesse período, 32 crises. Né? Então, o governo de Urântia ele é um pouquinho confuso, mas ele é muito eficiente, ele funciona muito bem. E a gente fala muito da rebelião, dos problemas que foram trazidos pela rebelião, mas a verdade é que tem poucos planetas com uma estrutura governativa igual ao nosso, e com tantas bênçãos, né? Imagina que nós somos visitados pelos estudantes de todo o universo local e às vezes até do superuniverso, e uma das grandes curiosidades é esse corpo de arcanjos que nós temos aqui no nosso planeta. Isso é uma coisa inédita. Ninguém tem um negócio desse. É a sede, né? É a sede do... Não é bem a sede. É um corpo onde, muitas vezes, o dirigente do arcanjo fica aqui, mas, assim, na prática, funciona como uma sede.
mas não é a sede, ela é política. Se fosse falar politicamente, está lá, lá em Salvington, né, nas esferas lá de Salvington. Mas tem esse corpo de arcanjos aqui que cuida de toda a parte espiritual. Então, nessa parte espiritual, nenhum dos outros governantes interfere nesse negócio. E esse governador, que é o representante do corpo dos 24, que a cada 100 anos é trocado aqui em Urântia, também ele é assessorado por esse corpo de serafins, que estão esses 12 corpos de serafins, que são comandados por um supernafim que veio do paraíso, olha só. Justamente essas coisas é que vão fazendo uma grande diferença no nosso sistema de governo aqui. Então, nós temos aqui um supernafim que vem do paraíso para dirigir e comandar essas ordens de serafins aqui no nosso planeta. Isso aí tudo, se não me falha a memória, salvo engano, está no documento 114. Vocês podem ler lá. Mas é isso, não queria me esticar muito. Esse governo é agora, né? Esse é de agora. Esse é agora. Antes de Jesus, nós não tínhamos esse observador planetário designado pelos União dos Dias lá de Edentia para acompanhar o que estava acontecendo aqui. A gente tem que lembrar que até a chegada de Jesus, o príncipe planetário continuava sendo Caligaste. Nós tínhamos um governo de emergência que, por um período, foi Van, e depois, isso daí também, nós tínhamos aí os 12, grupo dos 12, 12 ou 11 Melquisedeques, na minha memória às vezes me engano, mas Maquiventa era um deles, né? Então, é isso aí. Quando chegou Adão e Eva aqui, esse corpo dos 12 Melquisedeques deixou de governar, de administrar Urântia, de participar da administração, transferindo essa responsabilidade para Adão e Eva. Mas, na queda adâmica, eles imediatamente retornaram e assumiram a posição deles ainda. Só uma contribuição, essa condição de ter um observador altíssimo no planeta desde o momento em que ele se torna isolado pela rebelião. Exatamente. Desde a época que aconteceu o isolamento de Urântia por conta da rebelião, nós temos esse altíssimo aí. Ok. Parabéns, Lilian. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Parabéns, estava ótimo. Muito obrigada. Bem explicativo. Parabéns, Lilian. Volte sempre. Tá. Escute, se alguém tiver um comentário, uma pergunta. Acho que o Adriano está com a mão levantada. Boa noite, pessoal. Eu estava ouvindo aqui. Boa noite. Eu queria... eu estou aqui falando com o pessoal aqui. Eu queria comentar um pouco sobre o que a Isabela falou, mais especificamente naquela pergunta que ela falou, como que a gente coopera, né, com o ajustador. Eu acho que essa pergunta ela é excelente, é o nível de pergunta que a gente deveria se fazer sempre, né, visto que disso depende a nossa sobrevivência. Eu acho que a gente sempre deve buscar o conhecimento do livro, assim, de forma a aplicar na nossa vida, a fazer isso se tornar algo transformador de uma realidade, né? Então, assim, eu já me fiz bastante essa pergunta e eu fiquei, às vezes, me perguntando assim, tem exemplos práticos, né, de pessoas que foram, né, inspiradas e foram levadas a cooperar com o ajustador?
O livro ele descreve o mecanismo da mente como sendo uma intermediária para o mundo espiritual e o mundo material. É nela onde nós tomamos as nossas decisões. E também o livro fala a respeito de essa espiritualização está relacionada com as nossas decisões, né? Com tudo que a gente decide fazer. Então, o que acontece? Isso ligado ao âmbito moral, né? Eu compreendo que a gente coopera com o nosso ajustador quando a nossa mente ela entende algum conceito novo, algum conceito que até então eu não tinha. Esse conceito traz para mim uma ideia de valor por algo que eu não percebia. A Lília citou o exemplo da família, que muitas vezes ensina a pessoa de uma maneira diferente, a caminhar por um caminho mau, um caminho ruim. De repente, aquela pessoa que foi ensinada assim, vamos supor que ela ou ouviu uma pregação, ou leu no livro de Urântia, ou em alguma outra religião, algo que despertasse nela um entendimento de que as atitudes que ela fazia não são boas. Por exemplo, muitas vezes as atitudes dela levavam-na a não respeitar a propriedade de outros. Então, essa pessoa ia lá e subtraía a propriedade de outros. Para ela, achava normal, apesar de o seu Espírito Santo, lá, o seu ajustador e o Espírito Santo estarem sempre tentando mostrar para ela, olha, isso não é legal, mas o ambiente em que ela vivia trouxe para ela uma normalidade naquilo. Então, quando ela entendeu que aquilo pode ser melhorado e aquilo tem um valor, né, para aquela pessoa, ela começou a amar aquela outra pessoa, ela vai cooperar com o seu ajustador quando ela muda de conduta moral. Aquele que chegou a Jesus muitas vezes e falou assim, olha, a gente pegou essa mulher no ato de adultério. Jesus chegou para ela e falou assim, eu não te condeno, porém vá e não peque mais. Mude a sua conduta moral. Então, quando nós lemos o livro de Urântia, o nosso ajustador do pensamento, ele está sempre chamando a gente para um nível superior de moral, um nível superior de espiritualidade, um nível superior de desenvolvimento íntimo. Então, sempre que a gente entende que algo que a gente faz não é legal, o convite que o ajustador faz é, se você entendeu que isso não é bacana, muda de atitude. Assim você coopera com ele. Ele está falando, vem comigo, e você vai. Você cooperou. Vamos ver de uma maneira prática. A questão lá, Jesus chegou e chamou várias pessoas. Algumas cooperaram e o seguiram. Outras não seguiram. Jesus chegou para para várias pessoas naquele âmbito religioso dos judeus ali, do judaísmo. E ele falou, tenho certeza que a maioria daquelas pessoas tinha um ajustador que fazia com que eles entendessem que o que Jesus estava fazendo e falando era o correto. Porém, elas preferiam não dar ouvidos ao ajustador. Se ela fosse dar ouvidos ao ajustador, ela mudava de opinião e começava a fazer algo diferente. Foi o caso, por exemplo, de Nicodemos. Quando Nicodemos ele foi ter com Jesus, algo dentro dele mostrou para ele que aquilo era verdade. E ele cooperou com isso, ele mudou. Então, eu coopero com o ajustador quando eu tomo uma decisão de alcançar um degrau acima, seja de bondade, de beleza, de verdade. E o livro de Urântia está cheio disso, bondade, beleza e verdade. Quando eu prefiro, né, fincar o pé no erro, eu não estou cooperando. Vai que lá na frente eu ainda vou cooperar. Mas eu estou sendo ali meio que resistente. O ajustador está tentando, olha,
é aqui o caminho, e eu falo, não vou. Então, a gente precisa, muitas vezes, dar mais essa chance para o ajustador de mostrar para a gente que o caminho precisa ser trilhado, e eu trilhá-lo, né? Essa é a minha contribuição que eu queria dar a respeito disso, né? Eu acho que, assim, ficou claro, né, de forma prática. Leu, entendeu, é bom, né? Passou pelo crivo da revelação, atende. Deixa o ajustador te ajudar a crescer. Muito obrigado, gente. Parabéns, Lília. Obrigada. Obrigado, Adriano. Jorge e Luciênio. Vai, firme, Luciene, você levantou antes. Ok, obrigado, Jorge. Lilian, agradecer a você de viva voz, a todo mundo, né, pelas contribuições. É só um comentário bem rápido. Você inicia a apresentação, me chama a atenção quando se diz assim que a experiência real, e o livro fala nisso, né, não tem substituição cósmica, não tem substituto cósmico, né? E você finaliza e fala justamente da combinação entre criador e criatura. Então, uma das coisas que mais me cativa no livro é justamente essa divisão entre mundo experiencial e existencial. Isso, para mim, assim, é uma novidade, né, do ponto de vista dessa compreensão, porque, de fato, dá a cada um o peso e a medida correta. Então, Deus, quando resolve fazer a sua criação, faz por amor, né? E esse amor dele é que nos dá essa liberdade, esse livre-arbítrio, né? Esse desejo de escolha livre. E esse fluxo, né, de Deus para as suas criaturas e esse refluxo das criaturas para Deus, que é justamente o caminho ascendente, que é feito de maneira livre, né, libertadora, tem como elemento-chave nessa história toda o tal do ajustador do pensamento, né? Que em outras religiões, como comentaram aqui no chat, né, a centelha divina e por aí vai, né? Então, justamente essa compreensão, né, de que ambos os mundos têm importância, têm valor, né? Não é jogar, dizer assim, o mundo material é maia, né, é ilusão. Não, ele é tão importante quanto, porque a experiência não tem outra possibilidade que não seja esse mundo material. Tá? Então é isso aí, eu aprendi muito hoje, muito obrigado mais uma vez a todos vocês e estou adorando participar aqui. Obrigado, gente. Legal, obrigada, Luciene. Não, eu também fazer breve, antes quando a Isabela colocou, também me veio a mão, ela colocou assim, eu quase me escabelo para ver, será que eu estou atendendo o ajustador? O Adriano colocou super bem essa questão também, mas me veio assim que é uma coisa bastante pessoal, Isabela. Cada um sente em seu coração a hora que você está correto e você não está. Para mim já aconteceu muitas vezes de eu ter tomado uma atitude e me arrepender em questão de segundos depois e correr atrás e resolver. Digo, puxa, meu ajustador me puxando realmente pela orelha e me dando um toque. Então é muito pessoal. Né, deixa nas mãos dele, vai aparecer na tua frente as coisas que você tem que fazer. E as coisas vão acontecendo de forma muito tranquila. Quero parabenizar a Lília também pela ótima apresentação, Lília, né? Como sempre, maravilhosa, né? E convidar todos para a semana que vem. Semana que vem continuaremos esse tema que é maravilhoso, a relação dos ajustadores com os indivíduos mortais. Aí vamos falar bem dessas questões aí, né? Como é que ele reside na mente mortal? Né, Jorge? Hã? E dos círculos psíquicos. Isso é um dos 7 círculos, né? Tem uma coisa que eu sempre me pergunto, vou ter que estudar bastante essa semana para poder fazer uma boa apresentação para nós discutirmos semana que vem. Então, todos estão convidados, convidem seus amigos também, se acharem interessante, né? Para nós discutirmos sobre muitas coisas interessantíssimas sobre ajustador de pensamento, círculos, como é que ele age dentro da alma da gente, né? Então, tem muita coisa para vermos ainda. Estão todos convidados e agradeço. Eba! Pessoal, se ninguém mais tiver perguntas, a gente vai fazer o nosso sorteio. Eu queria só fazer uma colocaçãozinha rápida. Pode fazer, por favor.
Assim, quando a gente vê que o ajustador se afasta do indivíduo que não quer evoluir, a gente fica assim meio decepcionado. Poxa, ele tem que tentar até o final dos dias dele, né? Mas não é bem assim. É um ato de amor esse afastamento, porque se o indivíduo não muda e ninguém vira as costas para ele, para que ele perceba por que eu estou agora sem essa companhia, sem essa proteção, vamos dizer num plano humano. Se eu conheço uma pessoa que, numa roda de família, de amigos, está sempre infernizando, às vezes há pessoas que só monologam, né? Só elas querem ter o direito de colocar seus pensamentos. Então, eu lembro que muitas vezes eu levantei de uma roda de amigos, de parentes, porque a pessoa não dava oportunidade para ninguém falar, e no momento que um de nós levanta e não quer ficar ali ouvindo, é um ato de amor, porque a pessoa vai perguntar para ela mesma também, poxa, por que o fulano, eu estou falando um assunto tão importante, por que o fulano levantou? Então, ele vai ter a oportunidade de refletir, né? Então, às vezes, um ato que parece assim indelicado, ou mesmo o ajustador, ele não vai ficar perdendo tempo com uma pessoa, a não ser que seja um deficiente mental. Mas não vai ficar perdendo tempo com uma pessoa que não quer evoluir. Então, eu vou trabalhar numa outra pessoa, num outro plano, onde pessoas querem evoluir. Então, é isso. Às vezes, aquilo que parece um ato de indiferença, não digo indiferença, um ato indelicado, assim, não é indelicado no plano espiritual que a gente vai usar esse termo, mas um ato, assim, de falta de amor, muitas vezes contribui para a evolução daquele que não está tendo a percepção de que ele não está no caminho, né? Então, é só isso. Mas, Angélica, quando o ajustador se afasta, a pessoa deixa de existir, né? Não, isso para ela. O fim total. Mas ela depois, quando entra se o ajustador se retirar, ele não volta depois, quando ela entra no mundo moroncial e tem a oportunidade de adquirir conhecimento? Uma pessoa que negou a Deus, ela não volta, ela deixa de existir, não vai para o mundo moroncial, não vai para lugar nenhum. Isso é o que aconteceu com Lúcifer. Lúcifer ainda ele não. negou a Deus. E é essa a intenção que ele tem para toda a humanidade. É essa a intenção que ele quer fazer com que as pessoas, as criaturas desse planeta também sigam o mesmo direção que ele seguiu. O livre-arbítrio dele fez com que ele negasse ao Pai. Ele não negou a Jesus, a Micael, que Micael, para ele é o pai dele. Entendi. Eu achei que sempre, por pior que fosse a pessoa, ela teria, de alguma forma, em algum lugar, a oportunidade de despertar. Eu não me conformo que uma pessoa seja eliminada totalmente. É meio difícil. Mas é a escolha, né, Angélia? A misericórdia. A misericórdia. Eu entendo. Até o último instante vai ser tentado buscar ela, resguardado. O Lúcifer não tinha ajustador, né? Não vamos confundir as coisas. Mas ainda não está definido, né? Eu ainda quero acreditar que vai ter a redenção de Lúcifer. Tomara, eu também. Eu acho que, como filhos de Deus, nós deveríamos sempre, de alguma forma, em algum lugar, ter a oportunidade do despertar e voltar à casa do Pai. É meio difícil para mim entender que
essa criação do pai seja eliminada totalmente. Mas a gente tem mesmo esse sentimento. Mas tudo bem. Característico nosso do ser humano. Então, eu acho também importante a gente não ficar fazendo muita comparação, sabe? No momento que estamos nos propondo a estudar o livro de Urântia, nos fixarmos só no ensinamento. A gente traz uma certa bagagem de religiosidade ou de escolas filosóficas, ou sei lá, mas eu acho que, assim, se a gente quiser assimilar o ensinamento, a gente não pode ficar falando muito da Bíblia convencional, disso, daquilo, do outro, se fixar puramente. Não está gostando do ensinamento, se afasta. Mas, desde que você se propôs a adquirir mais conhecimento, desde que você se propôs a querer saber sobre o livro, desde que aquilo está fazendo sentido, eu acho muito importante nos fixarmos, como agora eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho que tirar essa dificuldade, eu tenho que realmente procurar entender o que o livro está propondo. Posso ficar em cima do muro? Posso. Posso receber deste lado, por exemplo, reencarnação? Posso. Do outro lado, não há reencarnação? Não. Se eu ainda tenho dúvidas, fico em cima do muro. Lá para frente, talvez eu tire essa dúvida. Mas eu acho muito importante não ficar fazendo muita comparação, sabe? Porque senão a gente não vai assimilar o ensinamento. Só isso, chega. Estamos no final, já chega, falei demais. Obrigada, muito obrigada, viu? Obrigada. Para quem expôs o ensinamento aí de hoje, muito obrigado pela sua disponibilidade em tentar nos ajudar e ajudar a caminhada. Amém, obrigada. Gostaria de fazer um comentário sobre o que foi falado acerca da misericórdia, né? E por que algumas almas se perdem. É que Deus deu ao homem, não somente ao homem, né, mas todas as criaturas que ele criou, deu a elas o livre-arbítrio. Inclusive, para que elas possam escolher não ser eternas com Deus. Não estou ouvindo mesmo. Oi? Ficou mudo. De repente ficou mudo. Mas você fala não ser eternas com Deus, daí ficou mudo. Deixa eu ver se o meu áudio aqui está muito baixo. Agora foi. Então, assim, eu entendo que as criaturas têm que ter o direito de não querer, né? Elas não podem nascer e serem condenadas à eternidade. Isso não seria justo da parte de Deus. Então, quando Deus criou todos os seres, Deus deu a elas o direito de escolher. Vocês podem ser eternas comigo ou não. Então, não pode uma pessoa falar assim, olha, não tem jeito. Não importa quanto tempo passe, você vai ter que um dia me aceitar. Eu entendo que não seria justo. Então, Deus dá o direito de cada um. Quer ser eterno comigo? Esse é o caminho. Não quer? Também é uma opção. Não pode ser obrigado. Então, eu entendo que o ajustador, ele é um fragmento do Pai, ele não está preso ao tempo como nós, e nem preso ao espaço, ele é ilimitado no tempo e no espaço. Então, um ajustador, quando abandona uma alma, é porque ele já conhece o futuro, e ele sabe que não importa quanto tempo passe, pode ser 80, 100, 200, 500 anos, aquela criatura não vai fazer a escolha. Então, o ajustador vai embora, porque ele é prático, ele não vai perder tempo com algo que não tem salvação. Se ele sabe que não tem salvação, nós não sabemos. A gente olha para uma pessoa, a gente faz um julgamento externo, mas Deus está dentro da mente de cada um. E ele sabe aqueles que vão algum dia fazer escolha ou não. Se essa pessoa não vai fazer escolha, o ajustador vai procurar outra pessoa para tentar a fusão. Mas os ajustadores, eles pesquisam a mente que eles vão residir. Eles não vêm por vir. Antes de virem, eles escolhem as mentes, eles estudam as mentes das pessoas. Se essa pessoa, ela desistiu a sobrevivência,
Não é porque o ajustador falhou. Jamais o ajustador falha. Porque essa pessoa decidiu, tomou as decisões dela, como seguiu os passos de Lúcifer. Eu não vou acreditar, ele não é o Pai, ele não é o Deus universal. Eu nem vi, não conheço, por que eu vou acreditar? É uma decisão pessoal que ela negue a existência do Pai. E negar a existência é não fazer a vontade do Pai. E mesmo o ajustador tentando mostrar a essa pessoa que não, o Pai, ele é o nosso universal, o nosso Criador, ele é a nossa primeira fonte centro, ela nega, ela não quer, ela desiste. Ela fala que não existe isso. Então, sim, acabou a existência dela. O que o ajustador vai fazer mais? Ele fez de tudo para essa pessoa mudar a sua opinião, mudar a sua personalidade, se transformar, se tornar um ser, uma fusão de ser como o Pai. Mas ela desistiu. Então, tudo é divino. Se a pessoa não tem essa condição, essa capacitação, essa capacidade espiritual de entender, compreender isso, é impossível o ajustador tentar mostrar a essa pessoa que existe um caminho divino. É impossível. Assim como uma mente que tem alguma doença, ela não tem a capacidade de compreender o que é uma ascensão. Então, ele nem vem para essa mente. Se ela já nasce com essa mente doentio, o ajustador não vem. Ele vem em mentes sadias. Mas se essa pessoa, durante o trajeto desse vida nesse planeta, ela mudar de opinião, por isso, se sobreviverdes, que os divinos falam, os reveladores falam, se sobreviverdes, porque esse caminho é muito difícil. Não é o que a gente só lê no livro de Urântia, que é 1000 maravilhas, não. É um caminho excepcionalmente difícil, porque suas decisões, porque fala muito para a gente estudar a parte do mestre. Jesus tomava decisões e tudo era para fazer a vontade do Pai. Você pensa que é muito fácil. Falar é facílimo. Fazer é difícil. Não é assim, do jeito que a gente vive, sobrevive nesse planeta, não é tão fácil do jeito que eles falam no livro sobre Jesus. Sim, ele é um grande exemplo para nós. É um excelente exemplo. Mas não é todo mundo que consegue fazer, porque é difícil. Todo mundo tenta. Tentar não é desistir, mas sim avançar. Essa é a intenção, porque você vai passar por várias dificuldades, que isso que vai se tornar uma experiência válida para o universo. São as nossas experiências difíceis, sofridas, doloridas, com decisões assim que não tem nem como decidir, só pedindo apelo ao ajustador, ao Pai, aos anjos, a quem fosse o divino. Mas isso tudo é muito válido, não para nossa sobrevivência só, mas para tudo, nosso caminho até o paraíso. É muito importante. Então, fala, como é contribuir? É tomar decisões, sim. Qual é o exemplo? Do Mestre Jesus, tomou decisões. Mas hoje, como nós vamos tomar decisões contribuindo com o ajustador? Nós sabemos? Não, porque o ajustador não fala, mas nós podemos pensar como o Pai pensaria. Sim, podemos ter, bom, Deus é assim, então se eu fizer isso, não está de acordo com o Pai. Espera lá, o que eu posso fazer? Eu posso refletir? Sim, eu posso pensar várias vezes, até tomar uma verdadeira, porque o ajustador, ele nos encaminha na melhor decisão. Por isso, podemos tomar várias decisões, refletir e pensar qual seria o melhor, porque o ajustador, ele irá chegar e apontar, essa é a melhor decisão. É onde muita gente toma certas decisões que você se sente satisfeito, sim. Por quê? Foi o ajustador que te deu um empurrãozinho. Essa é a melhor decisão.
Isso se chama contribuição. Sim, esse é o caminho da ascensão. Então, não é que a pessoa desistiu porque quis, é ela que tomou as próprias decisões de não querer seguir a ascensão. Isso não é porque ela saiu, o ajustador foi embora, que não amou essa pessoa, amou até o fim. Amou o suficiente para essa pessoa não querer, não aceitar e não tomar o caminho da divindade, da ascensão. Então, o ajustador, ele é a nossa centelha, é o nosso fragmento, ele é o Pai dentro de nós. Se conseguirmos ter essa concepção de ter essa comunicação com o Pai, que são poucas as pessoas que conseguem, é uma coisa maravilhosa que existe nesse mundo. Tudo que você tem nessa vida, tudo que você passou por essa vida, ela desaparece, porque é a melhor sensação que existe estando em vida nesse planeta. E é muito poucas pessoas que conseguem ter essa comunicação com o Pai. Então, só fala quem? Se fusionou só 2 pessoas? Não, teve mais. Mas quem são? Ninguém fala quem é. Mas pode ser você, pode ser eu, na vida, hoje, nesse planeta. Pode ser qualquer um das outras pessoas que nem conheça o livro de Urântia, mas as atitudes delas são melhores do que qualquer um leitor do livro de Urântia, porque ela conhece o Pai, ela tem o contato com o ajustador, melhor do que qualquer um de nós que lê, estuda, tenta ter comunicação com o Pai, discute, fala um monte de coisa, mas a outra pessoa que não teve contato com o livro de Urântia, ela teve um contato profundo espiritualmente com o Pai. Isso existe em qualquer lugar, só nós não sabemos, mas os divinos sabem, os anjos sabem, os serafins sabem, os ajustadores sabem, tanto que eles comunicam com a gente. Em qualquer reunião que vocês entrarem, quando surge alguma discussão, existe também de você falar antes da pessoa falar, porque os ajustadores estão se comunicando. Nós estamos nos comunicando através dos ajustadores, porque estamos conectados. Isso é uma coisa que acontece constantemente, e só aqueles que realmente têm o espírito mais avançado, que ele compreende melhor e que aceita essa decisão, eles conseguem ter essa comunicação. Mas não é assim tão fácil. Tem tempo que a gente sai do estribo. O ajustador tenta falar com a gente de tudo quanto é jeito e a gente não consegue ouvir de jeito nenhum. Não consegue entender. Quer ouvir, quer falar. E, por favor, fale comigo, mas nós temos alguma coisa que impede que o ajustador comunique com a gente. Isso acontece sempre. O nosso dia a dia não é um mar de rosas. Ninguém vive no paraíso. Nós estamos em Urântia. E Urântia não é lá um paraíso. Sim, nós tivemos muitos benefícios. E nós somos beneficiados desse universo. Nós somos os mais bem cuidados de todo o universo, de Nébado. O que o mestre Micael, o nosso soberano, veio aqui para Urântia, tomou a decisão de vir para Urântia, fazer a sua 7ª auto-outorga, isso é uma coisa esplêndida. Qualquer universo sabe. O que quando acontece uma coisa dessa é porque esse planeta foi beneficiado. Então, nós somos os beneficiados desse planeta de Nébado. Discutir como fazer, não há nem necessidade. Você aceita o ajustador? Ele fala, você aceita o ajustador como seu guia? Aceita. Se você aceitou, acabou. Esquece outra coisa, porque é ele que vai te guiar. Deixe ele na direção, como piloto. Acabou, não tem outra coisa. E como fazer? Fala com ele, pergunta para ele, como é que eu faço? E agora? Ele vai te dar toda
a orientação de como você deve proceder. Isso será de acordo você com ele, a comunicação, de como você consegue se comunicar com o ajustador. Não tem outras coisas. Vamos deixar o Adriano... Desculpa. Não, tudo certo, Sandal. Muito obrigado. Eu queria ressaltar aqui, com relação a que a irmã falou a respeito da salvação, né, da absorção de Lúcifer, o julgamento não terminou ainda, ele não foi aniquilado. Isso significa que, enquanto não terminar, a porta da misericórdia está aberta. A qualquer momento, ele pode voltar atrás e, através de um arrependimento sincero, ele ser perdoado. Mas o arrependimento, ele é a chave para o perdão, porque sem perdão não tem, sem arrependimento não tem como Deus chegar ao coração da pessoa. Então não depende de Deus, não depende da justiça divina, depende dele aceitar ou não o perdão que já foi concedido. Mas isso aí vai ser sempre uma condicionante, porque se ele não aceitar, não é falta de misericórdia, é porque é mais uma justiça de se aceitar o caminho que ele próprio decidiu seguir, como Neemias falou. Eu tenho uma dúvida, se pode responder? Eu peço desculpa que eu entrei, acho que um pouquinho atrasado. Alô? Pode falar. A dúvida que eu tenho é o seguinte, a respeito, assim, por exemplo, de assassinos, assim, né, como teve aquele caso daquele Lázaro lá, né? Pessoa assim, por exemplo, já perdeu totalmente o ajustador, né? Não nasceu com o ajustador, porque é claro que tem alguns relatos, assim, que ele depois se arrependeu, assim, que ele menciona, assim, em carta dele e tal, né? Pessoas, assim, que matam a outra, né? Essa pessoa já perdeu, ela vai ser aniquilada ou talvez tenha, não sei, a cespa divina, talvez tenha alguma outra chance? Posso responder? Por favor, Lilian. Então, olha, Ricardo, nós não podemos julgar ninguém aqui na Terra, nós não temos esse poder. Espiritualmente falando, a salvação dele está nas mãos de Deus. Ele conhece o nosso coração, a nossa mente, as nossas vontades e atitudes, né? Se queremos o perdão ou não. Então, aparentemente, essas pessoas estão perdidas para nós, no nosso mundo, né? Mas Deus vai julgá-las de acordo com o arrependimento ou não dessa pessoa, tá? Então, ele pode se salvar. Uhum. Entendi. Também tem essa relação também, né? Por exemplo, as pessoas assim, que têm alguma ansiedade, depressão, né? Que às vezes comete assim... às vezes comete suicídio, né? Tem muitos casos assim hoje em dia, às vezes até está aumentando assim de forma assim muito rápida, né? Esses casos também, né? Tem um caso também que eu vi de uma mulher que pôs fogo no próprio corpo, né? As pessoas estão assim muito assim, às vezes perturbadas, né? Então, com certeza precisam, né, da ajuda de Deus, né? De Jesus também. E algo assim que é muito triste, né? Com essa pandemia, né? Prejudicou a vida de quase todo mundo, né? Então, a gente tem que, sim, orar muito a Deus, né? Também, né? Seguindo os ensinamentos, né? De Jesus, né? Do livro também de Urântia. E é isso, né? Que eu queria deixar, né? Obrigada, Ricardo. A gente tem que se apegar a Deus mesmo, nesses momentos de prova. E todas essas questões que você falou, isso tudo está na misericórdia de Deus e ele vai nos julgar de acordo com
com aquilo que nós queremos, fizemos e desejamos, né? Então, isso tudo está nas mãos dele. Todas essas atitudes que você falou, tá? Muito obrigada, senhora. Muito bom, pessoal. E aí, vamos lá para o sorteio? Ou alguém quer falar alguma coisa? Vamos para o sorteio, já são 10h05. O Eli já está jantando aí. Uhum. Desculpa. Vamos fazer o sorteio, então? Uhum. Vamos lá. Todos estão preparados para ganhar um livro? Todos. Então, vamos lá. Como sempre, eu vou fazer aqui a leitura dos nomes. Neemias, Sueli, Luciênio, não é? Luciênio, Henrique, Lilian, Isabela, Jorge, Adriano, Angele, Alta, Cido, Eliana, Fábio, Fernando, Francisco, Salles, Jéssica, Mantovani, Márcia, Maria Angélica, Marisa, Milton, Ricardo, Rosângela, Sandal, Silvana, Vera. Eu deixei de falar o nome de alguém? Não, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Mantovani. Uhul! Aí, Mantovani. Eita, quase que foi meu nome. Quase. Na próxima. Parabéns, Mantovani. Muito contente, muito obrigado, Sueli. Parabéns. Já tem dando certo. Eba. Esqueça, semana que vem continua a aula. Se prepare, hein, Jorge? Vai ter muita pergunta. Eu saí um pouquinho aqui fora, não vi quem foi o sorteado. Foi quem? Foi o Mantovani. Ah, o Mantovani. Chegou a minha vez, Jorge. Isso aí. Hein, Márcia? Mantovani ou o Calmo? Como é que é? Como é que é? Márcia tinha um codinome na... Era o Calmo. Mantovani ou Calmo. O Calmo, né? Tá bom. Imagina. Boa noite, pessoal. Bom descanso para todos. Tchau, gente. Boa noite, pessoal. Até quarta que vem. Muito bom ter vocês todos aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lilian, de novo. Um abraço para todos os ajustadores, viu? Isso. Valeu, tchau, tchau.